Quem está aqui hoje, mais uma vez, é o infectologista Dr. Gerson Salvador. Ele é da Sociedade Paulista de Infectologia. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. A gente vai falar, claro, de Covid-19, mas a gente vai fazer uma retomada nessa pauta das informações que surgiram num primeiro momento e o que evoluiu, né? O que a gente já tem notado ou descoberto, ou notícias até positivas, enfim. E quais são as orientações do momento, que as meninas já separaram aqui 5 informações importantes que a gente falou lá em janeiro e fevereiro, para entender se continua a mesma coisa e o que evoluiu. Doutora, até para a gente abrir o nosso papo, eu vou te fazer uma perguntinha antes de tudo, antes da gente seguir com essa proposta da pauta, de relembrar o que foi dito no início. Ontem eu ouvi que o Brasil está como, enfim, o epicentro da doença no mundo. Isso é verdade? Tá. Hoje o país com mais casos e que ainda tem crescido é os Estados Unidos da América, né? Sem comparação com os demais países. Tá. Agora, o que tem acontecido no Brasil é que depois dos Estados Unidos da América, nós somos o país atualmente que tem maior número de novos casos de óbito por dia. Então, a gente tem uma situação de mais casos no Reino Unido, na França, também na Espanha, na Itália, né? Esses países estão numa situação com mais casos e mais óbitos do que nós, só que no Brasil a gente está com uma curva crescente de óbitos e de casos graves. E aí, claro que a gente está falando do Brasil, mas cada região também tem sua curva. Perfeitamente, tem a sua curva e no Brasil o maior número de casos está no estado de São Paulo, mas tem situações muito preocupantes também no estado do Amazonas, no Pará, no Amapá, no Ceará, no Pernambuco e no Rio de Janeiro. Esses são estados que estão com a situação mais preocupante neste momento, além de São Paulo. E para receber, então, enfim, esse nome de ser o epicentro do mundo, vocês fazem essa análise de acordo com as mortes, os óbitos? Sim, em acordo com o número de casos, em número dos casos e o número de óbitos também. Então, hoje, a epidemia está concentrada principalmente nos Estados Unidos da América. Né? Então, o epicentro está lá. Porque tem mais contaminados e mais óbitos. E mais óbitos. Mas o Brasil está numa curva bastante preocupante de ascensão, de crescimento desacelerado no número de óbitos e de casos, com uma agravante que no Brasil a gente tem um número subnotificado de casos, porque a gente só faz diagnóstico dos casos mais graves. Então, entendi. No Brasil, a gente já passou de 100 mil casos, só que isso é apenas uma fração do número total, porque no Brasil o número total está subdimensionado. Porque a gente só consegue contabilizar, então, os pacientes graves. Exatamente, só tem feito exames dos pacientes com a chamada síndrome respiratória aguda grave, que é quando cai oxigênio no sangue, o paciente precisa hospitalizar. Então, a gente sabe que 80% dos casos de Covid-19, pelo menos, são leves. E no Brasil nós não temos esses diagnósticos. Então, a situação é bastante preocupante. Vou colocar, então, a primeira nota que as meninas separaram logo no início, né, quando a gente começou a entender o que é. Vai entrar na tela para vocês, olha lá. O comércio ilegal de animais silvestres era apontado como um ingrediente-chave para o surgimento da epidemia. E aí, doutor, de lá para cá, vocês tiveram, né, mais esclarecimentos? Então, este coronavírus, chamado SARS-CoV-2, ele é muito semelhante aos coronavírus dos morcegos. Tá? Então, até vou fazer um comentário que precede. Tem coronavírus de diversas espécies que acometem espécies diferentes. Tá. A espécie humana, esse é o 7º que a gente conhece que pode produzir doença. E este coronavírus em particular, ele é muito semelhante aos coronavírus que circulam em populações de morcegos na Ásia. Tá. Então, a origem deste coronavírus é um vírus modificado de um morcego que ganhou a capacidade de infectar o ser humano. Então, esse contato estreito entre ser humano e animal, ele pode ser uma origem de uma epidemia. Não só dos animais silvestres, né? A gente lembra, por exemplo, do H1N1, a gente chamava de gripe suína, porque era um vírus que acometia porcos e ele adquiriu uma possibilidade de infectar humanos. Então, tem vírus que acometem aves também. Então, o contato entre seres vivos, entre seres humanos e animais, pode ser uma fonte de infecções, sim. De repente, um vírus mutante pode causar uma epidemia e a origem provável desse vírus é o morcego. Tá aí. Vamos para a próxima informação. Olha lá. Os sinais clínicos do novo coronavírus eram principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Principais sintomas: coriza, tosse, falta de ar e dor de garganta.
Temos mais sintomas hoje, né, doutor? O que mais aí que a gente... Eu acho que não apareceu a febre, né? A febre, né? Porque é um... A febre é um sintoma bastante importante, né? Nem todas as pessoas têm, mas a maior parte das pessoas que têm, a maior parte das pessoas sintomáticas tem febre. A coriza é possível, mas não é muito frequente. Mas no nariz, um sintoma que surgiu de lá para cá e tem sido cada vez mais relatado é a falta de olfato e também a falta de paladar. Então, é claro que isso não acontece de uma maneira isolada. Então, a pessoa que está com febre, está tossindo e se não estiver sentindo o cheiro das coisas, é um sintoma que fala a favor da infecção pelo novo coronavírus. Tem pessoas, diarreia também? Tem pessoas que têm dor abdominal e diarreia também. São relativamente frequentes quadros com dor abdominal e diarreia também. Tá aí. Vamos para a próxima. A gente vai colocar todas, né, essas principais mensagens, depois a gente segue com perguntinhas do público. Na tela. O diagnóstico era difícil, pois ainda não tinham os kits de testes. Dessa forma, era um diagnóstico clínico descartando casos que não tiveram contato com infectados ou que tinham viajado para o exterior. Vamos falar dos testes, doutor? Perfeito. Então, a gente tem os testes que são os exames chamados PCR, são os melhores para fazer o diagnóstico do paciente sintomático. Esses testes, por conta do número grande de casos, eles acabaram ficando restritos às pessoas com maior gravidade, então as pessoas com síndrome respiratória aguda grave ou os profissionais de saúde. São as pessoas que conseguiram acessar os PCRs. Logo no começo da pandemia no Brasil, tinha teste à vontade nos serviços privados, mas até os serviços privados eles também restringiram os testes às pessoas com formas graves porque o laboratório passou a não ter capacidade de processar tantos exames. Tá. E agora a gente tem também as sorologias que estão sendo incorporadas no Brasil, que é o exame de sangue, tem o método teste rápido e também a coleta de sangue no próprio laboratório. Esses testes, eles procuram um anticorpo, que é a resposta nossa à infecção. Então, não adianta fazer precocemente. Quando a pessoa está com sintoma, provavelmente esses exames não vão dar nada. Mas a pessoa que fizer a partir de pelo menos uma semana, de preferência a partir de 10 dias do início dos sintomas, pode fazer o diagnóstico também a partir da sorologia. Certo, se der ali que já teve contato com a doença... Perfeitamente. Sim, e a questão da imunidade? Vamos aproveitar para falar sobre isso. Então, existe um debate em relação à imunidade permanente, porque principalmente na Coreia, houve muitos casos de pessoas que tiveram um diagnóstico de coronavírus e tempos depois continuaram encontrando material genético do vírus no suave do nariz. Entretanto, os dados que a gente tem até agora, parece que esse material genético não é vírus infectivo. Tá? Então, a opinião da Organização Mundial da Saúde é que provavelmente haja uma imunidade protetora, sim, e que eventualmente se comportar parecido com a gripe, que é a influenza, deve durar de 3 a 4 meses e proteger durante esse período. Perfeito. Próxima informação que tínhamos lá em janeiro, fevereiro, vamos ver o que evoluiu. Não sabiam certamente como era o poder de transmissão, com que facilidade o novo coronavírus se espalhava de pessoa para pessoa. Sabia que o período de incubação do vírus podia variar de 2 a 14 dias. Temos mais informações deste assunto? Então, o período de incubação do vírus, na média, é de 5 a 6 dias. Quer dizer, entre a pessoa ter o contato e passar a ter sintomas. Tá. E a variação é nessa faixa mesmo, de 2 até 14 dias. E a estimativa é que sem controle, sem nenhuma medida de controle, cada pessoa infectada pode passar até para 6. Isso é muito preocupante, que uma passa para 6, 6 passa para 36 e assim uma progressão geométrica. Por isso são tão importantes as medidas de distanciamento social, as medidas de higiene das mãos. Enfim, a gente precisa melhorar a adesão para diminuir essa taxa de reprodução. Hoje no Brasil, infelizmente, a nossa taxa de reprodução, uma pessoa tem passado para quase 3 ainda está numa situação muito preocupante. No período que a doença está incubada, ela também transmite? A pessoa também transmite? Então, isso também é uma questão em debate, mas a posição majoritária é que pessoas assintomáticas podem transmitir. Tem uma parcela de pessoas que não tem absolutamente nenhum sintoma. Essa parcela ela varia de 5% até 50%, a depender dos estudos, e parece que essas pessoas assintomáticas elas foram importantes para a disseminação da doença. Até por isso a gente tem
colocado em voga a questão do uso das máscaras no ambiente comunitário, para evitar que pessoas eventualmente assintomáticas possam transmitir para as outras. Perfeito. Próximo, tem mais uma mensagem, olha lá. Como prevenção do novo coronavírus, as orientações eram evitar aglomeração, higienização das mãos, cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar e evitar locais que tinham a circulação do vírus. As recomendações mudaram. Perfeito. Então, elas têm o mesmo sentido, né? Mas a última recomendação era evitar locais com disseminação do vírus. E hoje ele está disseminado de maneira global, né? Se tornou uma pandemia e hoje não existe lugar livre de coronavírus. É por isso que é importante as medidas de distanciamento social. Por favor, se mantenham em casa, isso é muito importante, muito relevante. Circular na rua as pessoas que estão nas atividades ditas essenciais. E, infelizmente, a adesão ao distanciamento social tem caído. A gente tem que atingir uma meta de pelo menos 70% e ela não tem chegado a 50% em quase nenhuma cidade do Brasil. Então, a gente está longe dessa meta e a gente precisa ampliar as medidas de distanciamento como medida para enfrentar a epidemia. Somos adultos, todo mundo sabe o que tem que fazer, né, doutor? As pessoas sabem, mas, infelizmente, não tem sido suficiente. Então, está na ordem do dia o lockdown. Tem sido discutido. O lockdown é quando o Estado ele determina que as pessoas não podem circular e tem sanção, com fiscalização nas ruas por força de segurança, eventualmente com multas. Então isso está na ordem do dia. Já tem algumas cidades do Brasil que estão em lockdown, né? Algumas cidades no Maranhão. O que fica aberto, doutor? Então, o que fica aberto são serviços de saúde, serviços de alimentação. O pessoal da imprensa precisa circular, quem lida com a infraestrutura urbana, né? Então os serviços básicos não muda muito a lista em relação ao distanciamento social, só que muda essencialmente porque tem sanção. Hoje em dia, se a pessoa não quiser aderir, ela circula na rua. Entendi. Instituído o lockdown, ela vai ter uma sanção que pode ser uma sanção administrativa, uma advertência ou mesmo uma multa. Vamos lá, perguntinha do público então, na tela, quem escreveu pra gente. Ayrton, obrigada, um beijo. Como higienizar corretamente as máscaras caseiras, então de neoprene ou aí de qualquer outro material, né? Tá, então o doutor que me antecedeu falou no vídeo, tem que lavar as máscaras de tecido com sabão neutro, secá-las, higienizá-las, não adianta usar a máscara molhada porque aí ela não vai funcionar mesmo. Existe uma referência de 2 horas, mas é melhor prestar atenção se a máscara está seca. Assim, se a máscara molhar no intervalo menor, ela deve ser trocada. Perfeito. Próxima perguntinha. Obrigada, Renata. Um beijo. Estamos no pico da doença? Se não, qual a previsão de quando será? Isso é uma discussão super importante e aí eu já vou completar a pergunta da Renata para você comentar. A questão das pessoas que já tiveram o contato, que estão imunizadas, é um grupo, né, de pessoas importantes também para que retomem as coisas, pensando pelo lado que já estão imunizadas. Mas eu também não vi ninguém comentando se essas pessoas, em algum momento, podem ter contato de novo com o vírus. Elas estão imunizadas, mas se o vírus, enfim, tiver, mesmo que não manifestando nela, se ela também pode transmitir. Isso Tá. Então, primeiro, respondendo a pergunta da Renata, nós estamos ainda numa fase de crescimento acelerado da curva, né? A gente tem uma expansão acelerada, ainda sem controle, e infelizmente a gente não chegou no pico ainda. Tá? Então, a gente não estabilizou os casos até o presente momento, cada vez mais casos, cada vez mais óbitos. Em relação desculpa, você me fez uma segunda questão. Dessas pessoas, então, desse grupo de pessoas que já está imune, então, né, para a retomada das coisas. Essa é uma estratégia possível, testar pessoas que já têm imunidade comprovada, elas poderem voltar para suas atividades, mas eu quero lembrar que a gente tem pouco mais de 100 mil casos diagnosticados no Brasil até hoje, frente a uma população de 210 milhões de pessoas. Sim. Então, mesmo estando subdiagnosticada, a grande maior parte das pessoas, da população brasileira, ainda está suscetível. Então a gente precisa ter medidas de controle cada vez mais rígidas. Às vezes a gente vê uma contraposição entre a economia e a saúde, né? Então a gente vai precisar passar por uma recuperação econômica,
mas para isso a gente precisa estar saudável. Então, enquanto tiver gente morrendo nas filas dos hospitais, não tem recuperação econômica possível. Então, a gente tem que controlar a epidemia e recuperar as atividades no segundo momento. Próxima perguntinha do público. Cris, obrigada, um beijo. Estou com uma dor de garganta que não passa. Poderia ser Covid? Então, qual é hoje a orientação para que as pessoas que estão manifestando sintomas procurem ajuda médica ou façam o teste? Perfeito. Então, a grande maior parte das pessoas que têm Covid-19 são sintomas leves. Um pouco de febre, alguma tosse, algum desconforto respiratório, pode ser dor na garganta, diminuição do olfato, os sintomas eles estão presentes. Hoje, dada a organização do serviço de saúde, se recomenda que quem não tem falta de ar, quem não tem doenças graves, não é imunodeprimido, pessoas com doenças cardíacas, neurológicas graves, que elas limitem a procura do serviço de saúde. Procure um atendimento via telemedicina, se for possível, ou procurar a sua unidade básica de saúde ao invés de procurar uma emergência. E os testes hoje estão sendo feitos para as pessoas que estão com queda de oxigênio no sangue, que é a síndrome respiratória aguda grave. Pode ser que com essa chegada das sorologias e dos testes rápidos, pode ser que se amplie a indicação nas próximas semanas. Esses testes são os testes que estão à venda na farmácia? O teste que está na farmácia, ele não vai servir para as pessoas nos primeiros dias de sintomas, isso é muito importante. Tá. Então, se as pessoas usarem errado, elas vão fazer diagnóstico errado. Teve lugares como a Espanha que usaram um teste rápido para fazer triagem em caso sintomático. A taxa de erro foi 75%. Então, a pessoa que está com sintoma respiratório passou de 10 dias, se fizer um teste rápido e encontrar anticorpo, aí pode confiar que já foi exposto. Agora, quando está com sintoma, não é para fazer teste rápido, vocês vão desperdiçar dinheiro e vai dar errado. E os laboratórios que estão com esses testes, claro, pagos, mas as pessoas podem, se elas quiserem, sim, ir lá fazer o teste. Mas a recomendação é a mesma, que espere pelo menos 10 dias. Né? Antes de 7 dias não faz sentido. E o teste ele vai ser mais confiável a partir de 10 dias, a partir do início dos sintomas. Então, a doença ela dura, em média, 6, 7 dias de sintoma. Então, a maior parte das pessoas, quando for fazer um teste de sorologia, o teste rápido já vai estar absolutamente com a situação resolvida. Certo. Dá tempo de mais uma perguntinha do público na tela. Nancy, obrigada, um beijo pra você. Depois de quanto tempo posso ficar com meu filho que teve Covid? Eu tenho 71 anos. Tá. Ai, pois é. Que pergunta difícil, hein, Nancy? Não, dá até um... Assim, eu tenho 8 semanas que eu não tenho contato com meus pais. Então, a gente mora na mesma cidade, mas a gente está mantendo como estratégia de distanciamento social, né? Então, nesse momento, a gente, infelizmente, está longe dos nossos entes queridos. Eu também me coloco no seu lugar porque eu também estou nessa situação. Agora, em relação ao período de transmissão da pessoa, a partir do 14º dia do início dos sintomas, é muito improvável que essa pessoa transmita. Então, eu vou te responder dessa maneira. A pessoa contraiu o vírus, a infectividade é maior nos primeiros dias e após 14 dias ele estaria autorizado a retornar mesmo para as atividades como profissional de saúde, por exemplo. Teoricamente, caso eles queiram se ver... A recomendação é que não, pelo menos 2 semanas, a partir do início dos sintomas, a pessoa não deve ter contato com ninguém, deve ficar em isolamento domiciliar dentro do que for possível. E, claro, dentro dos domicílios, que a grande maioria dos domicílios brasileiros, as pessoas não conseguem fazer esse isolamento, a pessoa ficar sozinha, mas manter a distância possível, tentar manter 2 metros de distância, usar máscara em casa quando estiver sintomáticos e caprichar na higiene das mãos e na etiqueta respiratória. Não levar a mão às mucosas, não encostar nem em superfícies que possam estar contaminadas. Doutor Glaucia, 1 minuto, eu preciso terminar com essa pergunta porque não tem como. Doutor, expectativa de vacina, expectativa de protocolo de tratamento. Já temos mais informações, a gente consegue enxergar aí uma luz? Em relação ao tratamento, muita desinformação e enganação. A cloroquina que teve aí na ordem do dia, o medicamento serve para malária, ele nunca serviu para tratar como tratamento antiviral para diversos vírus que foi testado, então foi colocado como uma solução mágica e não é. E os outros medicamentos que estão sendo testados até o momento não demonstraram eficácia comprovada. Tem alguns protocolos, por exemplo, de dar heparinas para pacientes de maior gravidade, parece que tem algum efeito, mas não é uma solução mágica, né? Que a pessoa tome e a doença desaparece. E em relação à vacina, tem protocolos de andamento, sim,
Tem estudo que já está concluindo a primeira fase, mas normalmente demora 1 ano e 8 meses para o desenvolvimento de uma vacina. Então, para as próximas 3, 4 semanas, de uma hora para outra, não deve surgir. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Eu ficaria aqui prolongando o nosso assunto, que é extremamente importante. Acho que a gente pode, né, convidá-lo de novo para estar aqui. Vou te agradecer, tá? Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Gerson Salvador, infectologista da Sociedade Paulista de Infectologia, lá no Instagram, @GersonSalvador, tudo junto. Pode também mandar perguntinhas para o doutor. Muito obrigada. E Obrigado. Vamos lá. Aqui a gente está, assim, pensamento positivo, cada um fazendo sua parte. É um prazer estar com vocês. Prazer sempre.